tema do trabalho é Sistema de Arrefecimento a Água em Motores de Combustão Interna, do curso de Engenharia Mecatrônica do F-Sudeste MG, campus Juiz de Fora. O grupo é formado pelo Breno Felipe Coimbra, pelo Emerson Campos, pela Júlia Valente de Carvalho, pelo Lucas Estocco e pelo Marcos Vinícius Alves. E este trabalho está sendo submetido às disciplinas de Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. De forma introdutória, o sistema de arrefecimento é responsável pelo controle de temperatura nos motores de combustão interna. Tal controle de temperatura é realizado através da transferência de calor do motor, sendo este calor gerado a partir da queima do ar mais combustível. E essa transferência ela pode ser realizada através do ar ou de um fluido aditivo, sendo composto por água, normalmente desmineralizada, mais um fluido, refrigerante, fazendo com que o mesmo se mantenha nas faixas ideais de temperatura para seu correto funcionamento. Normalmente, em média, nos veículos comuns, nós temos a temperatura de funcionamento do líquido de arrefecimento por volta dos 90 graus. Em média, 35% da energia térmica proveniente dos motores de combustão interna é dissipada pelo sistema de arrefecimento. Dessa forma, é essencial que a gente tenha um correto funcionamento do mesmo, para que essa troca térmica realizada entre o fluido utilizado e o motor seja feita de maneira correta e eficiente, evitando assim que a gente tenha um superaquecimento do fluido e também das partes mecânicas do veículo, que podem ocasionar danos ao funcionamento e também à estrutura do mesmo. O objetivo do trabalho, basicamente, é fazer uma fundamentação teórica sobre os sistemas de arrefecimento existentes e as suas utilizações, podendo variar do seu funcionamento e do fluido utilizado. Além de fazer uma fundamentação matemática sobre os sistemas de arrefecimento, com o objetivo de exemplificar a influência da utilização desses fluidos no sistema, relacionando assim a troca de calor dos fluidos e também a questão aerodinâmica e de fluxo de ar. Além disso, vamos fazer uma exemplificação de algumas aplicações específicas, onde o sistema de arrefecimento ele é de extrema importância, objetivando o máximo desempenho, não só do sistema, mas também do veículo como um todo. O sistema de arrefecimento ele pode ser a ar ou a água. No caso de ser a ar, ele tem uma construção mais simples, sem necessidade de reservatório, de tubulação. Não tem problema com incrustação nem corrosão, porém, ele tem uma menor troca térmica. Ele necessita de uma maior vazão de ar para fazer a troca térmica adequadamente. A circulação de ar ela pode ser livre ou forçada, sendo a forçada mais eficiente, né, para a troca térmica. E uma outra forma de tornar o sistema mais eficaz é a associação com o sistema de arrefecimento a óleo. O óleo, além de fazer a lubrificação do motor, ele pode também circular nas paredes do cilindro, fazendo a troca térmica, então aumentando a eficiência. O sistema de arrefecimento à água, ele é muito mais utilizado do que o a ar atualmente. Ele tem uma temperatura média mais baixa, com isso uma taxa de compressão maior e uma eficiência térmica também maior. Ele pode ser termosifão, de forma que o fluido ele circula de uma forma natural, né, por conta da diferença de densidade do fluido em relação à temperatura, né? A temperatura, quanto maior menor é a densidade. Isso faz com que o fluido ele saia do motor e vá para o radiador, faça a troca térmica e retorne para o motor. Ou ele pode ser também com circulação forçada. E aí é utilizado uma bomba d'água que promove a circulação desse fluido dentro do sistema.
E também é utilizada uma válvula termostática entre o cabeçote e o radiador para controlar a temperatura dentro do motor. Eu vou apresentar um vídeo explicando e mostrando um pouco melhor como que funciona o sistema de arrefecimento à água do tipo forçado. Eu vou utilizar esse vídeo aqui, mas vou utilizar apenas as imagens, eu não vou aproveitar o áudio dele, eu vou explicando em cima. Uma coisa importante de ser dita sobre o sistema de arrefecimento à água é que normalmente a água não é utilizada de forma pura. É feita a adição de um aditivo para aumentar a temperatura de ebulição, evitando que essa água evapore dentro do sistema. Evita também o congelamento do fluido no sistema, principalmente na saída do radiador. E também combate a corrosão de todos os elementos, todos os componentes do sistema. Ele protege os equipamentos de oxidação e de corrosão, mantendo todos eles lubrificados. Os componentes principais desse sistema são o motor, né, que é a fonte de calor, que é de onde esse sistema precisa retirar o calor, um reservatório de água, um radiador, que é de fato o trocador térmico, né, onde entra o fluido em altas temperaturas e sai em baixa temperatura. A ventoinha, que auxilia a função do radiador, intensifica, na verdade, a função do radiador. E as mangueiras, que fazem, que são o caminho, né, por onde passa o fluido. Nesse vídeo vai simular o motor sendo ligado e o fluido, né, aquecendo. Quando o motor é ligado, o próprio trabalho dele gera calor, aumentando a temperatura do fluido aqui em contato, né? E tem uma válvula termostática que, de início, ela impede a circulação desse fluido. Quando a temperatura no motor chega adequada para o funcionamento, aí essa válvula, a ser expansiva dela, libera a passagem do fluido, fazendo com que o fluido quente passe para o radiador e o fluido em baixa temperatura entre no motor. O motor normalmente ele funciona em altas temperaturas, né? Por isso o uso do aditivo para evitar que a água evapore. E aí o fluido ele sai então do motor e passa para o radiador. A bomba d'água ela faz, né, com que faça esse movimento. E aqui na saída do radiador tem um interruptor térmico que tem por função perceber quando essa temperatura nessa região está mais alta do que o de funcionamento adequado do motor. E ela liga, então, o eletroventilador. E o eletroventilador ele aumenta o fluxo de ar aqui. Aumentando o fluxo de ar no radiador, aumenta a troca térmica entre o fluido e o ar. Isso faz com que o fluido seja resfriado mais rápido, né?
e chegue a uma temperatura mais baixa aqui na saída, entrando então com uma temperatura mais baixa no motor. Além desses equipamentos, dentro do motor tem vários sensores de temperatura. Esses sensores eles garantem que o motor não funcione em temperaturas mais altas. Afinal de contas, o interruptor pode ter algum problema ou, enfim, pode ser que o fluido chegue a uma temperatura elevada dentro do motor, isso poderia fundir o motor. Então, esses sensores são colocados para informar ao motorista que a temperatura está alta ou até mesmo para informar para o sistema e o sistema mesmo reage de alguma forma, né, da forma mais adequada com relação ao problema. Bom, como forma de predizer o funcionamento e o comportamento do sistema de arrefecimento, nós vamos exemplificar com um modelo matemático que possa caracterizar o sistema estudado. Então, esse modelo ele aborda de forma simplificada os componentes do sistema como já mencionados anteriormente, no caso do motor, radiador, termostato, ventilador, bomba d'água e o bypass. Como base de estudo, nós utilizamos um modelo matemático desenvolvido no trabalho de Started e Leleman, relativamente simples, mas com resultados muito próximos da realidade. Aqui na esquerda nós temos um circuito de líquido refrigerante, e ele é composto pelo termostato, radiador, motor, o bypass, e ele é um esquema bem simplificado mesmo, mas essa configuração ela pode ser usada tanto em veículos de médio ou grande porte devido à sua eficiência. E esse modelo ele também propõe que seja primeiramente o sistema seja decomposto em seus componentes principais e seja resolvida as equações de calor em regime transitório para o motor e para o radiador. Ou seja, para cada parte do circuito de líquido de arrefecimento é aplicada a equação do calor, explicitada na forma de diferencial, né, conforme aqui mais acima, onde o Cp é o calor específico, o T a temperatura, X o comprimento da tubulação, T o tempo, lambda a condutividade térmica e S a área do tubo. Então, dessa forma, também pode-se determinar a temperatura do líquido na saída do motor e do radiador. Nós temos também que a vazão da água, né, que atravessa até o radiador, ela se modifica ao longo do tempo e é comandada por um coeficiente alfa, né, que modela o bypass. Então, para fins de explicação, admitindo que não haja perdas térmicas pelas tubulações, a temperatura na entrada do motor ela é deduzida, né, por um balanço energético e exemplificado aqui no ponto A da figura. Então, esse circuito de líquido ele também está diretamente relacionado à atuação do termostato, né, porque é ele que faz essa regulação, como já mencionado anteriormente. Então, em baixas temperaturas, o termostato permanece fechado, impedindo que o líquido refrigerante passe pelo radiador e perca calor. E conforme o motor se aquece, o termostato abre passagem, né, para o líquido refrigerante em direção ao radiador para manter a temperatura adequada de funcionamento. Aqui à direita, nós temos o ciclo de funcionamento do termostato, né? Então, essa exemplificação dessa figura aqui à direita, nós temos aqui o θ, né, que é uma variável que representa as temperaturas. Então, nós temos aqui o início e o fim de fechamento de abertura do termostato e a variável alfa, né, representando a fração de líquido refrigerante que passa para o radiador. Então, é importante ressaltar também que aqui também há uma diferença de temperaturas, final de abertura, inicial de fechamento, final de fechamento e inicial de abertura do termostato, né, tido aí através de uma esterese, né. Então, logo essas temperaturas elas são ajustadas, levando-se em consideração as características
de cada motor, né, e a necessidade de resfriamento. Nós também temos aqui o fluxo cedido total, né, cedido pelo motor ao fluido de arrefecimento. E aí ele vai depender do que? Né? Ele vai depender da transferência de calor entre os gases da combustão e a parede do cilindro, e da parede do cilindro e o líquido de arrefecimento. Ele também vai depender da transferência de calor entre gases da combustão e o líquido de arrefecimento no bloco do motor. Dessa forma, né, então, determinado por uma correlação empírica estabelecida em função da rotação do motor e da vazão do combustível, e também de duas constantes, nós podemos modelar também esse fluxo térmico cedido através da equação aqui abaixo. Isso, logicamente, passando antes por uma série de cálculos matemáticos. Aqui nós temos a representação de um esquema de construção computacional, né, no Simulink, onde cada subsistema realiza cálculos para uma determinada parte do circuito. Então nós temos aqui o subsistema 1, ele realiza cálculo da temperatura na saída do radiador. Nós temos o subsistema 2, né, que realiza o balanço energético no bypass e define a temperatura na entrada do motor. Temos no subsistema 3, né, a realização dos cálculos de temperatura na saída do motor. E no subsistema 4, a realização dos cálculos da abertura do termostato. Os subsistemas 5 e 6, eles ficam responsáveis pela entrada e pela saída dos dados, né, pelos parâmetros responsáveis por modelar de acordo com cada situação. Aqui nós temos um exemplo, né, típico da evolução da temperatura do motor, do radiador, né, para um fluxo térmico constante e o termostato completamente aberto para a passagem do líquido de arrefecimento para o radiador. Então nós podemos observar, né, uma temperatura maior realmente no motor, né, e também observando também o regime estacionário após um determinado tempo. Um outro gráfico também que nós trouxemos, né, aqui é sobre a influência do coeficiente global de transferência de calor no sistema de arrefecimento. Né, dá para notar, né, uma queda expressiva da temperatura de saída do motor com o aumento do coeficiente global. Né? Então, na prática, isso também ele pode ser obtido com o aumento do tamanho do radiador. Então, dessa forma, nós temos uma ideia, né, de uma formulação matemática e simulada sobre o sistema de arrefecimento. Logicamente, né, nós trouxemos aqui uma exemplificação apenas para demonstrar mesmo o que ocorre nesse tipo de sistema, lembrando que há muitas variáveis que compõem, né, esse modelo, inclusive nas ações do termostato para abertura e fechamento das válvulas. Né? Então, de acordo com cada situação, temos um novo modelo. Simulink, sistema de refrigeração do motor. Neste exemplo aí da imagem, a gente está mostrando como modela um sistema de refrigeração do motor com circuito de refrigeração de óleo. Uma bomba de deslocamento fixo conduz o refrigerante através do circuito de resfriamento. A maior parte do calor do motor é absorvida pelo refrigerante e dissipada pelo radiador. A temperatura do sistema é regulada pelo termostato, que envia o fluxo para o radiador apenas quando a temperatura está acima de um limite. O circuito de refrigeração do óleo também absorve parte do calor do motor. O calor adicionado ao óleo é transferido para o refrigerante pelo trocador de calor do refrigerante de óleo. O radiador é o bloco do trocador de calor, com o fluxo do lado do ar controlado pelas entradas de sinais físicos. O trocador de calor do óleo refrigerante é o bloco NTU. A bomba de refrigerante e a bomba de óleo são acionadas pela rotação do motor. Neste gráfico, a gente mostra o efeito da abertura do termostato
no sistema de refrigeração do motor. A temperatura do bloco do motor sobe continuamente até o termostato abrir. Neste ponto, o fluxo do líquido refrigerante através do radiador aumenta drasticamente e o fluxo do líquido refrigerante através da mangueira de desvio diminui. Como o refrigerante que passa pelo radiador libera calor para a atmosfera, a temperatura do bloco do motor aumenta mais lentamente. Agora eu vou falar sobre os modos de transferência de calor. Fazendo uma breve passagem pelo que foi visto em nossa disciplina e foi observado na parte automotiva, podemos citar em suas aplicabilidades os conceitos de radiação, convecção, condução na prática. Primeiramente eu vou falar de radiação. Modo de transferência entre corpos quentes e frios, por meio de emissão e absorção de ondas eletromagnéticas. A intensidade é a função da diferença de temperaturas. Depende de parâmetros de forma, absorção e emissividade específicos para cada tipo de material e geometria. É um modo secundário de transferência de calor entre os gases quentes durante a queima e as paredes do cilindro. É mais significativa em motores de ignição por compressão, que é o ciclo diesel, devido à presença de fuligem durante uma fase da queima de combustível no cilindro. Existe radiação térmica proveniente do coletor de escape. Convecção. Modo de transferência entre fluidos e uma superfície sólida. A intensidade é função do fluido, do movimento relativo da diferença de temperaturas. No motor, a convecção é forçada em regime turbulento, pois existe bombeamento dos fluidos. Depende de relações empíricas específicas para cada tipo de escoamento e geometria. É o modo de transferência de calor entre os gases e líquidos e as paredes dos componentes do motor. Condução. Modo de transferência em sólidos e líquidos em repouso. A intensidade é função do material e do gradiente de temperatura. É o modo de transferência de calor no cabeçote, paredes do cilindro, pistão, bloco e coletores. Trazendo agora algumas aplicações específicas acerca do tema, nós podemos comentar um pouco sobre o sistema de arrefecimento na Fórmula 1. Falando primeiramente sobre um dos temas mais importantes dentro da categoria, que é a questão aerodinâmica, que nós costumamos falar frequentemente sobre as questões de downforce, que basicamente é uma força vertical que atua sobre os pneus do veículo, que colabora e possibilita que o mesmo faça curvas com aceleração em níveis muito elevados. E dentre esses fatores a gente pode destacar o arrasto aerodinâmico, o design do carro e principalmente a questão do fluxo de ar sobre o carro, fazendo com que, através desse aumento do arrasto aerodinâmico, seja possível os veículos alcançarem velocidades impressionantes. Tudo através da questão do fluxo do ar sobre o carro. Além disso, em questão de eficiência térmica dos motores da Fórmula 1, nós temos, de forma geral, um baixo rendimento dos motores na questão de eficiência térmica, como por exemplo, o motor em média produz 850 cavalos, que são 625 kW despejados nas rodas tracionadas na traseira, só que ao mesmo tempo a gente tem em média 2.000 cavalos que são dissipados pelo mesmo, que seria quase 2/3 a mais. E por isso que nós temos um complexo sistema de arrefecimento nesses veículos, para que a gente consiga fazer essa troca de calor de maneira efetiva. Então boa parte dessa potência dissipada desse calor, ele vai ser despejado através do sistema de arrefecimento, do óleo do motor, do câmbio, do óleo do câmbio, escapamento e também algumas perdas relacionadas à queima do combustível. É uma questão muito importante e que normalmente não é tão fácil de se ver em noticiários e até nas transmissões, é a questão da temperatura, que normalmente as equipes da Fórmula 1
sofrem muito em relação aos locais de prova, pois quando analisamos as temperaturas médias, de um circuito para outro é possível obter até uma média de 10 graus de diferença. E isso para o sistema de arrefecimento em si e para o desempenho do carro faz uma diferença muito grande e as equipes têm que, através da engenharia, conseguir obter um desempenho satisfatório. E obviamente com essa variação de temperatura, a gente vai ter uma variação das propriedades do ar e também uma variação aerodinâmica do desempenho do carro. Como exemplo, nós tivemos, acho que nos últimos 2 anos, equipes que tiveram problemas relacionados à aerodinâmica em relação ao calor também. Com isso, nós vimos algumas mudanças frequentes no design dos carros em relação, por exemplo, à área frontal, mas o que diz respeito à entrada de ar dos radiadores da Fórmula 1 para que a gente consiga obter uma temperatura de trabalho satisfatória, tanto das temperaturas mais frias, tanto nas mais quentes. E para isso, o dimensionamento do sistema de arrefecimento é um ponto-chave para que o carro possa obter o melhor desempenho possível, principalmente na categoria mais disputada, que seria a Fórmula 1. Até um caso recente, onde a gente pôde ver que uma das equipes teve que fazer mudanças, como eu disse, na entrada de ar do radiador, e principalmente ela teve que fazer com que seu sistema trabalhasse com a temperatura do fluido um pouco mais elevada para que ela pudesse obter um desempenho satisfatório, pois não estava conseguindo devido à variação de temperatura entre esses pontos. Grandes inovações no sistema de arrefecimento. A cada novo lançamento, a engenharia mecatrônica avança em todos os sistemas automotivos, exigindo um estudo constante. No motor, um dos primeiros sistemas a passar por uma revolução tecnológica foi justamente o sistema de arrefecimento. E neste trabalho a gente traz 2 grandes inovações. Não foram muitas, mas a gente traz especificamente o controle do eletroventilador e a bomba d'água elétrica. O primeiro controle do eletroventilador foi uma das primeiras grandes mudanças no sistema de arrefecimento. Veio quando o controle do radiador deixou de ser controlado pelo interruptor térmico, o famoso cebolão, popularmente conhecido como cebolão, e passou a ser controlado UCM, Unidade de Comando do Motor, a partir da informação do sensor de temperatura da água, SCT. Outra tecnologia empregada ao controle do eletroventilador é o gerenciamento do mesmo, pois através de uma unidade eletrônica, bem complexa por sinal, pilotada pela unidade de comando do motor, através de pulsos PWM. Esse processo todo permite o controle da ventoinha do radiador, que é o eletroventilador, com menor consumo de corrente elétrica, além de poder variar a potência do componente de acordo com a necessidade de arrefecimento. E não apenas em 2 velocidades, como sistemas com resistência elétrica, aplicada em série no circuito entre o relé e a ventoinha. Basicamente isso, o controle do eletroventilador. Foi um dos primeiros, se não o primeiro. A primeira grande revolução tecnológica nesse segmento de arrefecimento. Posso citar também a bomba elétrica. A bomba d'água elétrica, que, por outro lado, o controle do eletroventilador foi o primeiro, das primeiras grandes revoluções. A bomba d'água elétrica é bem recente, uma tecnologia bem recente. Foi um grande salto no gerenciamento da temperatura do motor. As bombas d'água elétricas com controle eletrônico ou bomba d'água comutável, também conhecido. Também pilotadas pela UCM de acordo com a demanda de arrefecimento.
elas podem ser controladas por pulso PWM ou por acoplamento de polia. Olha, gente, a bomba d'água comutável permite ter os resultados das tecnologias antecessoras de uma forma mais simples e precisa. Além também de poder ser usada nos motores de combustão interna. A bomba d'água controlada eletronicamente também é utilizada em veículos híbridos e elétricos. Ou seja, é algo quentíssimo, gente. Tecnologia realmente é do momento. Conclusão. O sistema de arrefecimento do motor tem uma função muito importante dentro da estrutura mecânica do veículo. O sistema mantém, né, a temperatura a um nível adequado, um nível aceitável, né? E a finalidade é um bom funcionamento do automóvel, né? A gente busca concatenar, né, esse tema que a gente traz neste trabalho, né, sistema de arrefecimento do motor. A gente traz esse tema bem específico, né, mas não menos importante dentro do universo da engenharia automotiva. E a gente tenta concatenar com as disciplinas de transferência de calor e mecânicos fluidos estudadas nesse semestre. Em relação à transferência de calor, a gente compreende que a transferência de calor afeta o desempenho, né, a eficiência e as emissões dos motores através de parâmetros como temperatura, pressão dos gases de combustão, consumo específico, né, de combustível, ou seja, uma exatidão, né, algo, acho que a palavra específica ela é precisa, né, ela já não deixa margem de dúvidas. Os meios arrefecedores usados são o ar e a água, sendo que o meio arrefecedor entra em contato com as partes aquecidas do motor, absorve calor e transfere para o meio, esse meio externo. Basicamente é isso, né, o conceito de transferência de calor dentro do sistema de arrefecimento. E, obviamente, de uma abordagem teórica, né, uma abordagem conclusiva, né. Em relação à disciplina de mecânica dos fluidos, entendemos que no sistema de arrefecimento do motor, fluidos são escoados através de tubos ou dutos, né, onde ocorre a troca de calor. O comportamento do fluido, assim como a sua interação com a superfície de troca de calor, exige um cuidado especial, né, e que entra toda aquela complexidade, né, de cálculos e dimensionamento de mecanismo de troca de calor. O foco é na sua influência no coeficiente de convecção dos fluidos, no fator de atrito em relação ao regime de escoamento do fluido. Enfim, a gente conclui que sistema de arrefecimento de motores está totalmente imerso nessa imensidão, né, de conhecimentos que abrange transferência de calor e mecânica dos fluidos. Então, realmente fomos felizes, né? Nós, todo o grupo, fomos felizes em escolher esse tema, onde a gente pôde agregar conhecimentos, né? E principalmente materializar, né? Materializar todo aquele conhecimento de uma maneira prática, né? Uma maneira, poxa vida, faz parte do nosso dia a dia, né? O sistema de arrefecimento é parte do nosso dia a dia nos veículos que a gente tem contato, né? Mesmo não tendo um contato assim de uma maneira mais próxima, assim, realizando manutenção mecânica,
mas simplesmente por ser transportado, né, por esses veículos. É interessante ter esse conhecimento. E assim foi bem legal. Esse foi o nosso trabalho sobre sistemas de arrefecimento à água em motores de combustão interna. Foi um trabalho referente às disciplinas de mecânica dos fluidos e transferência de calor. E essas são as nossas referências bibliográficas. Além desse conteúdo, é claro que foi utilizado conteúdo abordado nas disciplinas durante o período.